Já disse que não quero nada. Não venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, Deus meu, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso sou doido, com todo o direito a sê-lo. Com todo o direito a sê-lo, ouviram? Não me amassem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo, para que havemos de ir juntos. Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Que maçada quererem que eu seja da companhia. Oh, céu azul, o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. Oh, macio tejo ancestral e mudo, pequena verdade, onde o céu se reflete. Oh, mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixa-me em paz. Não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao André Marques pelo convite que me fez para este encontro, nesta data tão importante, tão redonda. Vamos ver se eu estou à altura. Por outro lado, gostaria de dizer também que vou ler um pequeno texto, não sei se é um bocado pesado, que é o resumo de um texto mais vasto que entretanto escrevi e portanto é entre a questão do escrever, da escrita, do descrever e as sensações em Albert Camus. Bom, se for um bocado na sua memória, peço desculpas. Portanto, eis uns versos de Albert Camus, onde se inscreve um singular efeito de vai e vem entre escrever e descrever. A pena em que pego, a letra que escrevo, o papel em que escrevo. E eu escrevo, estou escrevendo, por uma necessidade sem nada. Fim de citação. Esquematizando, optei por esquematizar para tentar fazer melhor entender, não é? Poderemos encontrar como ponto de partida três instâncias: dimensões, planos, graus, esferas ou escalas descritas nesta passagem. Optamos por agora pelo termo instância, para não estarmos aqui a saltar nestes vários termos. Primeira instância, a materialidade e corporalidade pura ou em bruto do escrever. Ou seja, passo a citar: a pena em que pego, a letra que escrevo, o papel em que escrevo. Segunda instância, a dimensão do ato de escrita. Passo a citar: e eu escrevo. Terceira instância, a dimensão da descrição de um estado de coisas, reportando-se habitualmente ao que é da ordem do dizer, do conteúdo poético ou literário. Cito: estou escrevendo por uma necessidade sem nada. Ora, Campos escreve que está a escrever, entre aspas, escrevo, e descreve o estar a escrever, estou escrevendo. Não se trata somente de metapoesia ou de metapoema. Não posso desenvolver aqui muito estas questões porque isso seria muito moroso. Trata-se talvez de repensar a questão do antes e depois da escrita e do texto, e o fora e dentro da escrita e do texto. Repensando também a relação vida e literatura que Pessoa tanto pensou. Claro que é no escriturário ou guarda-livros Bernardo Soares que
que verificamos mais este trabalho sobre a escrita enquanto tal, ou uma escrita sobre a escrita, segundo a expressão de Maria Augusta Bal. Mas este processo estende-se aos heterónimos e ao ortónimo com as suas diferenças. No entanto, há um ponto que me parece importante na escrita poética de Pessoa. Para não ir mais longe, por agora, diria que é a função de escriturário profissional de Pessoa, que é o que foi, com o seu núcleo, de certa maneira, semi-heterónimo, Bernardo Soares, como guarda-livros, também escriturário, que entra em jogo num jogo de distâncias e proximidades com a sua escrita. Daí também o estranho e inovador aspecto descritivo que se desenrola nos seus textos, tanto em prosa como poéticos, sugerindo uma certa secura, motivo que talvez tenha levado Pascoais a não o ter compreendido como pleno poeta. O que tentamos mostrar neste breve texto é o modo como o dispositivo escrita, em campos, põe em jogo estas três instâncias, transformando-as. Como é que Campos as põe em jogo e as transforma? Fazendo-as interagir, instalando assim outra dimensão poética. As três instâncias, aquelas que referi no início, portanto, a escrita em bruto, digamos, o escrever, o ato de escrita, escrevo, e aquela, estou escrevendo-se com uma necessidade sem nada, penso que é o aspecto descritivo. As três instâncias entram em ressonância entre si, reabrindo deste modo um espaço ao imaginário e ao sonho. O trânsito destas três instâncias abre para um fora, para um exterior de que tanto nos fala Fernando Pessoa. No entanto, a interioridade não é excluída pelo poeta, antes pelo contrário. É por isso que Álvaro de Campos nos fala da entrada na substância do mundo, quando escreve: tenho desejo forte, e o meu desejo, porque é forte, entra na substância do mundo. Paradoxalmente, a substância do mundo é um certo dentro, mas ao mesmo tempo um fora no qual se entra. Ela sugere qualquer coisa de atmosférico. Aliás, há estudos sobre Fernando Pessoa, sobre a questão do atmosférico. Paradoxalidade extraordinária, subvertendo os sentidos de exterioridade e de interioridade, de dentro e de fora, de saída e de entrada. A dimensão literária ganha assim, através de Pessoa, e neste caso de Álvaro de Campos, uma densidade que falta a muita da literatura e poesia atuais. Não estou aqui a fazer uma crítica da literatura e poesia atuais, estou simplesmente a querer referir que há aspectos na literatura e poesia atuais que, digamos, perdem uma certa densidade. Isto também me levaria muito longe, mas... Ora, nestes tempos de escrita, estas gradações temporais de escrita ou da linguagem estruturam-se num certo desfazamento de tempos e do tempo. Este desfazamento, resultante dos vários estratos ou momentos inscritos no processo de escrita, como no de leitura, quer dizer, momentos inscritos no processo de escrita, permite, por assim dizer, uma relação de distâncias tanto no trabalho de escrita como no de leitura, quer dizer, tanto no escritor como no leitor. Todavia, é através desse desfazamento que Pessoa, e neste caso Álvaro de Campos, viveu o seu tempo. Precisamente, um certo desfazamento caracteriza-se, segundo o filósofo italiano Giorgio Agamben, pelo ser contemporâneo. No seu breve e interessante texto, O que é o contemporâneo? Cito Agamben: a contemporaneidade é, pois, uma singular relação com o seu próprio tempo, ao qual se adere, tomando, contudo, suas distâncias. Ela, a contemporaneidade, é precisamente a relação ao tempo e a ele adere pela desfasagem e o anacronismo. Fim de citação. Ora, nos nossos dias, com o imediatismo, a instantaneidade, a aceleração instalada e a velocidade, estranha contradição de presença e ausência, corremos o risco de não viver em grande parte do nosso tempo. Muitas vezes, é evidente que vivemos o nosso tempo. Não por desfazamento, mas precisamente por não o pormos em jogo.
E a maioria da literatura e da poesia atuais, do nosso ponto de vista, corre também esses riscos de tão aderente, de tão coincidente, sem desfasagem e anacronismo, de tão demasiadamente facilitado. É que ser coincidente com o seu tempo, no sentido de ser atualizado, não é ser contemporâneo. Na perspectiva ainda de Agamben, passo a citar: aquele que pertence verdadeiramente ao seu tempo, o verdadeiro contemporâneo, é aquele que não coincide perfeitamente com ele, nem adere às suas pretensões, e define-se, neste sentido, como inatual. Mas, precisamente por esta razão, precisamente por este intervalo e este anacronismo, ele está mais apto do que os outros a perceber e a atingir o seu tempo. Fim de citação. É raro haver um espaço e um tempo de gestação para o imaginário literário. Hoje, quase toda a literatura funciona ao ritmo dos seus próprios mercados, com produtos já de um certo marketing e indústria, numa aceleração. Eu já volto ao Álvaro de Campos. É só este intro, este parênteses que está, neste momento não estou a referir-me ao Álvaro de Campos, mas vou referir-me de seguida. Com produtos já de um certo marketing e indústria, numa aceleração correspondente aos mediatismos em torno dela, da literatura, inevitavelmente contaminados pelo excesso e pela facilidade das imagens, das luzes, dos mídia e das novas tecnologias. Isto não é uma crítica da técnica, é uma tentativa de compreender um dos muitos modos possíveis pelos quais não nos damos conta de como a técnica se dá como controle. Por exemplo, eu escrevi este texto, gosto muito de escrever em papel, mas aconteceu escrever este texto em computador e é um objeto técnico. É interessante a intuição de Campos, quando escreve há quase 100 anos, embora noutros contextos, cito: eu o abstrato, o projetado no ecrã. E também, de que serve o quadro sucessivo das imagens externas, a que chamamos mundo, a cinematografia das horas representadas, por atores de convenções e poses determinadas, o circo polícrono do nosso dinamismo sem fim. Fim de citação. Mas imaginar não é só produzir imagens, é potenciar atmosferas, climas, ambiências e, por assim dizer, envolvências, estados de espíritos, estados de coisas. Citemos de novo uma passagem de Agamben no mesmo texto. Só pode dizer-se contemporâneo aquele que não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue alcançar nelas a parte de sombra, a sua sombria intimidade. Fim de citação. Talvez se aproxime desta análise o que Eduardo Lourenço chama, em pessoa visitada, o tempo noturno de Álvaro de Campos. Campos consegue assim recuar e ou avançar no seu próprio tempo mediante estes deslocamentos no processo de escrita. Ou então abre caminho a uma reflexão sobre o tempo. Mas é assim que ele adensa o tempo de vivência, permitindo uma forte intensidade do presente enquanto devia escrita. Citemos os versos finais do extraordinário poema Tabacaria, de Álvaro de Campos. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o tronco na algibeira das calças. Ah, conheço. É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta, como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me a Deus. Gritei, adeus aos Esteves. E o universo construiu-se sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Este passo é bem elucidativo sobre o tempo em Campos. O aceno dos Esteves e o sorriso do dono da tabacaria são gestos que se repetem de alguma maneira desde há muito tempo e gestos que irão repetir-se. Gestos banais que se descrevem naqueles versos. Como é que eles têm tanta força poética? Pelo facto de estes gestos, na sua banalidade mundana,
a remeterem virtualmente para um passado e virtualmente para um futuro, que faz com que aquele aceno e aquele sorriso, naquele momento, ganhem uma presencialidade e, ao mesmo tempo, uma intensidade próprias da vida que decorre na cidade de Lisboa. Quanta gente já acenou e sorriu ao longo dos tempos? E quanta gente irá acenar e a sorrir nos tempos vindouros? Em vez de se viverem esses momentos no seu aparente imediatismo, do que se passa naquele momento, embora seja fundamental, mas é importante, portanto, numa primeira e única instância banal, embora isso seja importante, portanto, Campos faz desses momentos, numa segunda instância ou mais, naqueles extratos ou instâncias de escrita inscritos no poema, que referi no início desta leitura, qualquer coisa, por um lado, já de remoto, e por outro, a vir, que vem. São momentos banais de gente simples e mundana, os teus sem metafísica que acena e do dom de tabacaria que, eventualmente, vai à porta e sorri com a vida que passa. São esses momentos banais, dizia, que se tornam poéticos, porque de súbito se tornam essenciais, bem como os teves e o dom de tabacaria. E na potencial distância, como gestos que já aconteceram milhares de vezes e irão acontecer, sorrir, dizer adeus, esses mesmos gestos naquele momento ganham a intensidade que não teriam se fossem vistos no seu mero imediatismo presente, que só por si se pode tornar ausente. Com efeito, eles são já vistos no seu imediatismo, mas em segunda e terceira instâncias, a partir daqueles graus de escrita que Álvaro de Campos, digamos assim, inscreve no poema. Precisamente as da escrita, mas também da voz, ou vozes que com essas instâncias ressoam. E não foi preciso referir a escrita naqueles versos que referi há pouco, o dom da tabacaria e sorriu, etc, etc. Todavia, não é por acaso que Campos, nos versos antes, lhe faz alusão à escrita, potenciando-a de modo complexo em todo o poema. Cito: mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco, e a realidade plausível cai de repente em cima de mim, semi-ermo, enérgico, convencido, humano. E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo o cigarro ao pensar em escrevê-los. Por outro lado, o fascínio modernista. O fascínio modernista e sensacionista de Campos pelas máquinas e as luzes é um fascínio de constatação e de acompanhamento das coisas que o rodeiam enquanto decorrem e que passam por ele. Veja-se o seu primeiro poema, Ode Triunfal, escrito à máquina, precisamente no dia 8 de março de 1914, faz hoje precisamente 100 anos. Ode Triunfal, guardador de rebanhos, do mestre caeiro, escrito em papel de uma pomba, alta, e chuva oblíqua de pessoa autónoma. Todos escritos nesse dia, bem como a maturação heteronímica de Ricardo Reis, também referida nesta carta. Que aconteceu, portanto, encontramos a descrição deste processo de escrita com mais detalhes na célebre carta de Pessoa a Adolfo Casares Monteiro, precisamente. Citemos então os primeiros versos de Ode Triunfal. Passo a citar. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ora, o escrever rangendo os dentes, aspecto corporal, pode sugerir um paralelismo com o ruído das teclas da máquina de escrever e o ruído do seu funcionamento enquanto maquinismo. Por outro lado, partindo daí, Campos opera a passagem e a entrada, mas se não será ele próprio que passa, para o amplo espaço da fábrica, mantendo a ponte com o ato de escrever enquanto tal, a tal segunda instância que é o escrevo, quando eu escrevo, não é? Em articulação com os R's da engrenagem industrial das máquinas, ou rodas ou engrenagens re-eterno, vários R's repetidos, fonemas, repetição de fonemas substantivados. Há uma relação entre as sonoridades de escrevo rangendo os dentes
e a repetição dos erros das máquinas. Assim dá-se um salto do plano da materialidade e corporalidade do escrever, da primeira instância de escrita, o ranger dos dentes e o ruído da máquina de escrever, para o plano da descrição envolvente e exterior das máquinas da fábrica, que é a terceira instância, a da descrição, com pelo meio a instância do escrever, do ato de escrita enquanto tal. Escrevo. Da segunda instância. Isto é um pouco, esta parte descretizante é um pouco mais, enfim, difícil assim de expor. Eis que antes da escrita, uma pré-escrita, que também a primeira instância configura, a tal corporalidade, se permuta com depois da escrita, o pós-escrita, que também a terceira instância configura enquanto descrição, que é já aquilo quando nós estamos a ler ou a escrever, ou a ler um texto, algo emerge como um fundo imaginário literário, não é? Ou o campo, a dimensão que se abre em termos de literatura. E é como se nós saíssemos da escrita, digamos assim. Estamos a ler, mas saíssemos, entrássemos num outro mundo. Isso tem que ver com o tal aspecto da descrição, do sentido poético, etc., que é uma da terceira instância. Ora, Campos faz uma relação entre essas várias instâncias, não é? A materialidade, a corporalidade, o escrevo, os dentes, a máquina de escrever, etc., essas coisas. E depois o escrevo. O escrevo que é a segunda instância, o ato de escrita. Portanto, eu vou dar aqui um pulinho, porque de outro modo, se quisermos podermos alargar nesta leitura, digamos ainda que há uma... Falta pouco, pessoal. Não, estou a tempo. Não, é só mais 5 minutos, se eu não... portanto, então eu continuo por aqui. Também da instância configura a descrição. Bom, de outro modo, e sem nos podermos alargar nesta leitura, digamos ainda que há uma proximidade ou analogia entre a escrita e as sensações. Entre as sensações, por exemplo, do escrevo rangendo os dentes e o escrever inscrevendo letras, palavras e frases, mas também o teclar da máquina. Quer dizer, pode-se falar da relação das sensações corporais, do ranger de dentes, com as sensações da escrita material, precisamente as sensações do contacto dos sons das teclas da máquina de escrever. Partindo desta primeira articulação escrita-sensações, pode-se encontrar uma outra. É a da relação entre a escrita da descrição da fábrica e as sensações, através das engrenagens, do seu ruído e das grandes lâmpadas elétricas, onde Campos tem febre e escreve. Bom, ainda que alvo de Campos seja como que arrebatado pelo mundo moderno e futurista das máquinas, ele não deixa de fruir esse mundo como uma envolvência que ele próprio presencia. Digamos assim, uma espécie de estofo de sensações. Como se as sensações fossem múltiplas bolhas de oxigênio, vitais e variáveis. Em Campos, diríamos que a sensação é uma espécie de acolchoamento espacial, temporal e corporal, conferindo concretude à vida e, ao mesmo tempo, um solo para o sonho. O sensacionismo em Campos e Careiro confere um espaço e um tempo, sem perder de vista o processo de escrita, onde a voz e as vozes ressoam no poema para além dele e através dele, como na fábrica e nos grandes espaços, por exemplo, os da Ode Marítima, ou do belíssimo poema sobre Sintra, onde nós estamos neste momento, que começa assim: ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra, ao luar e ao sonho na estrada deserta. Dir-se-ia haver constatação das próprias sensações enquanto tais, mas enquanto sensações sucedendo-se, sendo esta constatação correlativa da consciência e um ponto de partida para o que a pessoa designa a abstração das sensações. Pois a consciência realiza a abstração das sensações, como observa José Gil, analisando alguns textos de Pessoa sobre o sensacionismo no seu livro Fernando Pessoa, ou a Metafísica das Sensações. Estou a terminar, é só mais uma meia página. Porque falamos de constatação. Leia-se uma passagem de um texto de Pessoa intitulado Princípios do Sensacionismo, em páginas de literatura estética. Cito: o sensacionismo afirma, primeiro, o princípio da primordialidade da sensação, que a sensação é a única realidade para nós. Partindo daí, o sensacionismo nota as duas espécies de sensações que podemos ter:
as sensações aparentemente vindas do exterior e as sensações aparentemente vindas do interior. E constata, estou a citar, constata, que há uma, que há uma terceira ordem, engajei, de sensações, resultante do trabalho mental das sensações do abstrato. Continuo a citar, perguntando qual o fim da arte, o sensacionismo constata, é uma expressão de Fernando Pessoa duas vezes, que ele não pode ser a organização das sensações do exterior, porque esse é o fim da ciência, nem a organização das sensações vindas do interior, porque esse é o fim da filosofia, mas sim, portanto, a organização das sensações do abstrato. Diríamos que se trata do tal estofo de sensações que referimos, ou se quisermos, uma contextura de espaços e de tempos constituindo um mundo. Isto até se podíamos ir para as palavras de Buda. O Buda fala da contemplar as sensações nas sensações, por exemplo. Mas isso também levaria muito pediria muito tempo. Para terminar, não é por acaso que Campos emprega frequentemente as palavras abstrato, abstração, etc. Por exemplo, passo a citar: não, cansaço porquê? É uma sensação abstrata da minha vida concreta. Ou, por exemplo, tenho a boca seca, abstrata. Porque, apesar de tudo, escrever e descrever esses estados de coisas e estados de espírito permite uma compreensão e uma distância onde esses momentos, onde esses mesmos estados readquirem a sua sombra. Num jogo de sombras e de luz, qualquer coisa de uma escrita de outra ordem, num imenso espaço de tempo poético, onde, por exemplo, a fábrica da Ode Triunfal ou os grandes espaços da Ode Marítima e de Sintra se tornam, de certa maneira, numa espécie de nova e outra caverna que já não a de Platão. Obrigado.